O capítulo 17 de Apocalipse é tido pelos teólogos em geral como o capítulo mais difícil do livro. Existem elementos no capítulo 17 que são de difíceis compreensão. E nós queremos dar uma passada e apresentar pelo menos 2 pontos de vista que nós temos visto dos nossos professores de teologia. O capítulo 17 pode ser dividido em 3 partes, muito claramente. E eu queria passar essas 3 partes com vocês. Primeiro é o verso 1 e 2. Nos versos 1 e 2 de Apocalipse 17, nós temos a fala do profeta. Ele introduz a visão do capítulo 17. Dos versículos 3 a 6, nós temos a explicação do simbolismo que ele acabou de ver. E também o verso 18 faz parte dessa sessão. 3 a 6 e depois o 18. E já dos versículos 7 a 17, nós temos uma explicação que o anjo dá. Então vamos olhar para essas 3 divisões e vamos tentar entender o simbolismo do capítulo 17. Então vamos analisar a primeira parte do capítulo, versos 1 e 2. O que diz os versos 1 e 2? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho que de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Quem é que se aproxima de João aqui no capítulo 17? Um dos 7 anjos que tem as 7 taças. No capítulo anterior de Apocalipse, que é o capítulo 16, nós temos a história do derramamento das 7 pragas. Ali existem 7 anjos derramando 7 pragas. Agora, um desses anjos, ele vem para João para revelar a ele o conteúdo, o julgamento da grande meretriz. Então, a primeira lição que nós temos que aprender é que o episódio ou os eventos do capítulo 17, eles estão situados no momento pós-fechamento da porta da graça. Aquele anjo que derramou a sua taça sobre a terra, uma das pragas, ele volta para João para falar agora sobre a grande meretriz e o julgamento dela. Então, os eventos que estão tendo lugar no capítulo 17, eles podem ser situados pós-fechamento da porta da graça. E interessante que aqui usa-se uma expressão: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. A palavra julgamento ou juízo, no grego, língua em que o Apocalipse foi escrito, você vai ter 2 palavras para juízo no Apocalipse. A primeira delas é crises e a segunda é crima. São 2 palavras gregas traduzidas por julgamento. Mas elas são totalmente diferentes no seu significado. Quando o Apocalipse usa a palavra crises, ele se refere a um juízo em andamento. E quando o Apocalipse usa a palavra crima, não é o juízo em si, mas é o veredito, é a pronúncia do resultado, é a declaração de absolvição em caso positivo ou de condenação em caso negativo. Então, quando o Apocalipse usa a palavra crima, é um juízo que já foi concluído. É simplesmente a sentença que vai ser pronunciada. Olhando para Apocalipse 17:1, você acha que o grego usou qual expressão das 2? Usa crima. Não é que o julgamento da mulher está em andamento. Ela não está sendo julgada para ser absolvida. Ela já foi julgada. Agora, simplesmente é a declaração da sentença. Então, a palavra que aparece aqui é a palavra crima. Isso nos mostra de que a pronúncia do resultado do veredito sobre a mulher
aponta mais uma vez para um tempo pós-fechamento da porta da graça. Então, nos versos 1 e 2, nós temos a declaração, a sentença sendo pronunciada sobre esta mulher. Agora, dos versículos 3 a 6, começa uma descrição dos símbolos por João. Então, acompanhe comigo essa segunda parte. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Alguém tentou desenhar, aqui está um desenho daquilo que João teria visto. Uma prostituta, vestida e adornada com joias e pedras preciosas, ela tem um cálice na mão e ela cavalga uma besta, um animal, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o desvendar o simbolismo do capítulo 17 é o grande desafio. A primeira coisa interessante que nós percebemos aqui é que no versículo 1, o anjo das pragas diz assim para João: vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Verso 1. Mas quando chegamos ao verso 3, João leva para onde? Para o deserto. Então, o anjo promete mostrar o julgamento da mulher sentado sobre as águas, mas o anjo leva João para um deserto. Há um princípio de interpretação profética que nos ensina que a profecia é uma verdade que se amplia. Se você pegar Daniel 2, por exemplo, o mesmo conteúdo dos 4 impérios do capítulo 2 da estátua vai ser ampliado no capítulo 7, os 4 animais. O tema vai ser aprofundado no capítulo 8. Então, é uma revelação progressiva. O mesmo acontece aqui em Apocalipse. E esta cadeia progressiva, ela começa no capítulo 13. Porque é no capítulo 13 que nós lemos sobre uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta agora é mencionada de novo no capítulo 17. Só que algo interessante acontece. Primeiro o anjo diz: eu vou te mostrar o julgamento da meretriz que está assentada sobre as águas. E João é levado para um deserto. Isso não nos remete de novo ao capítulo 13? Primeiro uma besta que se levantou da onde? Do mar. E depois uma segunda besta que se levantou da onde? Da terra. Você percebe o paralelismo? Nós estamos tentando aprofundar o tema. Se a profecia é uma verdade que se amplia, o capítulo 17 está ampliando o simbolismo do capítulo 13. E com isso nós já temos uma pista de quais são esses 2 poderes aqui no capítulo 17. Pois bem, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ela carrega na mão um cálice de ouro e é com esse vinho que ela embebeda os habitantes da terra. O vinho, no Apocalipse, é usado também como símbolo de falsas doutrinas. E o embebedar as pessoas tem a ver com levá-las a compreenderem ou aceitarem dogmas e tradições em lugar da verdade da palavra de Deus. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela é mãe, essa prostituta tem filhas. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que é que João, quando viu essa mulher, ele se admirou com grande espanto? Porque no capítulo 12, ele havia visto uma mulher sendo levada para o deserto. Mas quem foi a mulher levada para o deserto no capítulo 12? Foi a virgem.
que tinha a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas, e estava vestida com o sol da justiça. No capítulo 12, verso 6, você tem um quadro da igreja verdadeira. Esta igreja foi para o deserto por 42 meses, ou 1260 anos. Agora, quando João é levado para o deserto, ele vê uma prostituta. Talvez esse seja o motivo do seu espanto, porque foi para o deserto uma virgem, mas ele agora vê uma prostituta. E existem até alguns que estão ensinando de que essa prostituta era a própria virgem, que perdeu sua virgindade, se corrompeu e tornou-se na prostituta. Eu não concordo com essa posição. Eu acredito que a virgem continua virgem, porque a igreja de Deus ela sempre permanece fiel. E no período da Idade Média, ou durante esses 1260 anos, a igreja verdadeira não se corrompeu. O que se corrompeu foi a igreja estatal, mas a igreja verdadeira permaneceu pura, representada nesse período pelos valdenses, albigenses, huguenotes. Agora, por que é que essa prostituta vai para o deserto? Mais uma vez, é a contrafação satânica. Lembre-se que aqui no Apocalipse, a todo instante, o diabo quer assumir o lugar de Deus. E é por isso que ele coloca a sua igreja também no deserto, na mesma posição que estava a virgem. Ele quer contrafazer, ele quer dizer que a igreja dele é a verdadeira, mas esta igreja não é a verdadeira, não é a virgem, ela é a prostituta. E talvez isso tenha causado espanto em João. E o verso 18, o último da sessão, diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esta expressão grande cidade, de Apocalipse 17, 18, aparece em várias partes do Apocalipse, e ela se refere a Babilônia. No Apocalipse, Babilônia é a grande cidade, e Babilônia no Apocalipse é um símbolo da igreja romana. Então nós temos aqui pelo menos 9 descrições dessa prostituta no capítulo 17. Relembrando, ela está sentada sobre muitas águas, ela se prostituiu com os reis da terra, ela embebedou-se com o sangue dos habitantes da terra, estava num deserto, montava uma besta escarlate, vestida de púrpura, na fronte estava escrito Babilônia, embriagada com o sangue dos santos, e ela é chamada a grande cidade. Então, existe uma harmonia no pensamento teológico em afirmar que essa prostituta é Roma papal. Então, isso é quase que unanimidade. Quem é esta mulher que cavalga a besta? Roma papal. E se eu voltar aqui para as características, veja se todas elas não se aplicam a Roma papal. Sentada sobre muitas águas, no capítulo 13, ela se levantou das águas. Agora ela domina, é a ideia de estar sentada. O verbo aqui, estar sentado, significa mantida sobre as águas, ou seja, os povos mantêm essa igreja, sustentam ela. Olha para a segunda característica, se prostituiu com os reis da terra. Qual foi a igreja que trouxe para dentro do cristianismo os dogmas do paganismo? A igreja romana. Olha a terceira característica, embebedou os habitantes da terra. Que igreja cumpre esse papel profético? Ensinando um monte de dogmas e tradições que nada tem a ver com a palavra de Deus. Confissão auricular, oração para os mortos, missa e tantos outros dogmas, santificação do domingo, uso de velas, são dogmas do paganismo que vieram para dentro do cristianismo. Ela embebedou os habitantes da terra. Olha, por exemplo, ela estava num deserto, ela tenta se colocar como igreja verdadeira. Não é isso que ensina a teologia católica? Fora da igreja não há salvação, ela é a única igreja que pode salvar. Diz mais o texto, montava numa besta escarlate. Agora o desafio nosso é esse aqui. Quem é esta besta escarlate? Que poder ela representa? Esse é o desafio nosso. Vestida de púrpura e ouro e pérolas, na fronte escrito Babilônia,
embriagada com o sangue dos santos. Por que está embriagada? Porque ela matou os santos. E em uma das pragas, na quinta praga, é dito: vocês têm que beber sangue, porque vocês tiraram sangue, então vocês são dignos disso. E finalmente, ela é chamada de a grande cidade. Então, há um consenso teológico de que esta mulher que cavalga a besta é Roma. Agora, a dúvida está na identificação da besta escarlate. Então, vamos para essa terceira parte do estudo, que tem a ver com a explicação do anjo, versos 7 a 18. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A primeira informação que o anjo dá sobre a besta é que ela possuía 7 cabeças e 10 chifres. Que poder representa esta besta? Aparentemente, pelas 7 cabeças e 10 chifres, esta besta seria o próprio poder papal. Porque no capítulo 13, a besta que sai do mar, ela possui 7 cabeças e 10 chifres. Agora, por que é que essa não pode ser a correta interpretação? Porque nós já identificamos a mulher como sendo Roma. Você não pode ter Roma cavalgando sobre Roma. O ensino do capítulo 17 é que esses dois simbolismos tratam de poderes distintos. Eles não podem ser o mesmo. Você não pode dizer que a mulher representa Roma e também a besta representa Roma. E um outro problema dessa interpretação é que na sequência do capítulo vai ser dito que a besta e os reis da terra vão odiar a meretriz, vão se separar dela e vão odiá-la. Como que pode ser o sistema papal se ele mesmo vai se voltar contra ele? Então, logo o simbolismo profético pede 2 poderes distintos. A mulher significa Roma papal, o poder papal, mas a besta não pode ser. Mas, pastor, ela também não tem 7 cabeças e 10 chifres? Também tem. Mas só que você também tem um dragão no Apocalipse com 7 cabeças e 10 chifres. E esse dragão não é Roma, mas é o próprio Satanás. Então você vai ter uma mescla de simbolismos nesse poder. E aqui nós temos uma segunda pista, porque em Apocalipse 12 é o dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. E lá o dragão vermelho é um símbolo de Satanás. E agora, essa besta vermelha ou escarlate poderia também ser um símbolo de Satanás? Vamos adiantar nossa visão. Verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Por 2 vezes esse verso diz: a besta que era, não é, mas aparecerá. Ou era, não é, e está para emergir do abismo. Por que essa besta recebe esta informação? É porque no Apocalipse, Cristo se apresenta como aquele que era, é e há de vir. Desde o capítulo 1, quando Jesus aparece para João, ele diz: João, não temas, eu sou aquele que era, estive morto, mas tornei a viver. E a Bíblia descreve Jesus como aquele que era, que é e que aparecerá. Então a mesma expressão usada para Cristo, agora é usada na Bíblia para esse poder que se opõe a Cristo, ou pelo menos que tenta se colocar no lugar de Cristo. Versos 9 e 10. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco tempo.
Nós estamos falando de um simbolismo, de uma mulher que cavalga uma besta. Agora ela está assentada sobre as águas, agora sobre 7 montes. Agora eu pego os 7 montes para dizer que eles são literais? Eu não posso fazer isso. Então, em momento algum, montes na Bíblia é aplicado para um monte físico. Mas a palavra grega usada para monte tem o mesmo sentido de besta. Deve representar um império, um poder. É por isso que aqui em Apocalipse 17, lá diz que essas 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. Ou seja, são poderes que apoiam esse sistema. E a interpretação mais tradicional desta igreja apresenta essas 7 cabeças, ou esses 7 montes, como 7 impérios antagônicos ao povo de Deus, a começar pelo Egito. Então você tem Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma papal ou imperial e Roma papal. Agora veja se não faz sentido. O anjo está explicando para João a visão. Quando o anjo explica a visão, ele está sempre nos dias de João. O profeta pode ser levado em visão para outro momento, não do seu tempo. O profeta pode ser levado para um futuro distante, como para um passado longínquo. Mas quando o anjo vem explicar a profecia, a explicação sempre se dá no tempo do profeta. E esse é um princípio de interpretação que você tem que cuidar muito e atentar. Guarde esse princípio. Um profeta, quando arrebatado em visão, ele pode ser levado para o futuro ou para o passado. Mas quando o anjo chega para explicar a visão, a explicação sempre se dará no tempo do profeta. Então, quando o anjo vem explicar para João, ele diz assim: os 7 montes, as 7 cabeças, são 7 montes e também 7 reis, dos quais 5 caíram: Babilônia, Medopérsia, ou Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia. Existe agora, Roma imperial. Ainda não chegou, Roma papal, que só chegaria em 538, mais de 400 anos depois da visão de João. Segundo ponto, a besta que era, não é, e também ele o oitavo, é também ele o 8º rei, procede do 7 e caminha para a destruição. Esta besta é também o 8º rei. Que 8º rei? Ele procede do 7. Se ele procede, este poder tem que ter uma ligação com todos os impérios que vieram antes dele. Esses 7 mencionados. Então, vamos continuar lendo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora, os 10 chifres são também 10 reis. Nós não podemos fugir da estátua de Nabucodonosor, com os 10 artelhos nos pés, e nem do animal terrível e espantoso de Daniel 7, com os seus 10 chifres. É uma ampliação da profecia. Então, quem são esses 10 reis? Uma representação das tribos bárbaras. E aqui é dito que ainda não receberam reino. E por que é que não haviam recebido? Porque o anjo está explicando para João no final do 1º século. E a autoridade desses reis, segundo Edward Gibbon, aquele historiador britânico, só vai começar em 352, quando as tribos bárbaras começam a invasão da Itália.
Mas eles recebem autoridade com a besta. Por quê? Porque 7 deles, pelo menos, dominaram junto com o papado. E os 3 que não aceitaram a autoridade papal, os érulos, vândalos e ostrogodos, foram exterminados. Um outro detalhe: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com eles. O versículo 14 traz para nós a certeza: todos esses poderes antagônicos a Cristo, eles serão derrotados. O Cordeiro os vencerá, e finalmente o povo de Deus vencerá com eles. Falou-me ainda, verso 15: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ele voltou à meretriz. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada, despojada, e lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então veja, agora a partir do verso 16, é dito que os reis, junto com a própria besta, que carrega a meretriz, vai passar a odiá-la. Agora, olhando para o cenário profético, quando é que você entende que a igreja romana passará a ser odiada e perderá todo o seu apoio? Quando ela for desmascarada. Não é isso que nós lemos no Grande Conflito, onde Ellen G. White ensina que quando os ímpios perceberem que eles foram enganados, principalmente com relação ao domingo, eles vão se voltar contra os líderes religiosos, eles vão até matar os seus líderes, com a seguinte pergunta: por que é que vocês nos enganaram? Então, quando é que este poder, representado pela besta e os reis da terra, hoje as nações europeias, vão odiar a meretriz? Quando eles perceberem que foram enganados, embriagados pelo seu vinho. Então nós temos também 9 descrições a respeito da besta: escarlate, nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres, era, não é, mas aparecerá, é também o 8º rei, recebe autoridade com os 10 chifres, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, e o reino será dado à besta. Então veja, a princípio, a meretriz tinha todo o poder, e a besta a sustentava. Mas agora o cenário muda, e a autoridade sai da meretriz e vem para a besta. Então quem é essa besta que finalmente vai odiar a meretriz e vai tomar o poder de volta? Então eu queria apresentar para vocês 2 posições que têm sido apresentadas pelos nossos teólogos na modernidade. Primeiro, esta besta representa o próprio Satanás. Há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, que é um símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres, possuem a mesma cor, escarlate ou vermelho, e os 2 poderes se opõem a Jesus. Esta é uma primeira posição, ou sugestão de interpretação. Se esta besta é Satanás, como que nós podemos aplicar a ele? Olhe, por exemplo, o versículo 8. A besta que viste era, não é, e está para emergir do abismo. Como isso poderia se aplicar a Satanás? Satanás é a besta que era, hoje, não é, durante o milênio, mas aparecerá depois do milênio. E quando ele aparece depois do milênio, ele caminha para a destruição. Não faz sentido isso? Ele hoje está no poder, ele é. Ele não era 1000 anos preso. Ele aparecerá, soltura, mas quando ele surgir do abismo, ele vai caminhar para a destruição. Quando vamos para Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, aparece um anjo com a grande corrente, ele prende Satanás aonde?
no abismo. Não é lá que ele é preso? O anjo prende Satanás com a corrente no abismo. E o capítulo 17 diz que ele se levanta do abismo e caminha para a destruição. Mas se esta besta é Satanás, ele é também o oitavo rei. Em que momento ele é o oitavo rei? É lógico supor que é quando ele personificar o próprio Cristo. Porque quando o próprio Satanás personificar a volta de Cristo, ele vai reunir em si toda a maldade que havia nos 7 impérios que dominaram e perseguiram o povo de Deus ao longo da história. E de fato, quem é que esteve por trás do cativeiro do Egito? Quem é que esteve por trás do Império Assírio, quando destruiu as 10 tribos do norte? Quem é que estava por trás de Babilônia, quando escravizou o povo de Deus 70 anos? Não é o próprio Satanás, que esteve por detrás desses impérios perseguindo o povo de Deus? É por isso que ele é o oitavo rei. Ele procede dos 7. Ele amparou os 7 ao longo da história. Agora ele é o oitavo, personificando-se como se fosse o próprio Cristo. E Ellen G. White diz que esse será o último ato de engano de Satanás, tentar imitar a volta de Jesus. Então esta é uma posição que é colocada diante de nós. Mas existe uma segunda posição também para a nossa análise. A besta não seria o próprio Satanás. A besta seria o próprio ou os Estados Unidos da América do Norte. Vamos caminhar nessa direção agora. No panorama escatológico do Apocalipse, é este o último poder político-militar de alcance global e que assumirá atitudes imperiais como os 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Existem alguns teólogos que estão apresentando esta visão. A besta que carrega a mulher são os Estados Unidos da América do Norte. Não faz sentido também essa visão? Porque no capítulo 13, quem é que surge para dar poder à primeira besta? Os Estados Unidos, a que se levanta da terra. Tanto é que os Estados Unidos se levantam da terra e vai levar todos os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Então, se a profecia é uma verdade que se amplia, no capítulo 13, os Estados Unidos apoiarão a Igreja Romana na direção de um decreto e na obediência ao Papa. No capítulo 17, a besta representando os Estados Unidos carrega a mulher. É o mesmo suporte, é o mesmo apoio. Só que no capítulo 17, um novo elemento é introduzido, uma revolta da besta contra a mulher. Então os Estados Unidos apoiarão a mulher, mas chegará um momento que eles mesmos reconhecerão que a mulher os enganou. Aí essa autoridade é tirada da mulher e posta na própria nação. Vejamos uns detalhes a mais sobre essa interpretação. Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e Roma papal, a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta de 2 chifres em Apocalipse 13, pois é este o poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17, a besta que sai do mar ou a grande prostituta, já identificados como a Igreja Romana. Então, olhe para esse detalhe. Se este poder, esta besta, representar os Estados Unidos da América do Norte, nós estamos tendo no capítulo 17 uma ampliação do capítulo 13. Agora tem que haver uma íntima relação entre os Estados Unidos com os 7 impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. E aqui eu queria apresentar para vocês algumas conclusões, especialmente de um autor da Casa Publicadora Brasileira, chamado Vanderlei Dornelles. Olhe para a nota de $1.
Por que os Estados Unidos podem ser apontados como esse poder e como sendo o oitavo rei? Primeiro detalhe nessa nota, aparece a expressão, em Deus nós confiamos. Trata-se de um poder também religioso. Não é apenas um poder político, é um poder religioso. Surge no cenário profético como uma nação protestante. Segundo detalhe, você tem na nota uma pirâmide, e essa pirâmide ela tem 13 camadas. O que é que representam essas 13 camadas da pirâmide na nota de $1? As 13 colônias americanas, porque foi a partir dessa colonização que chegamos à independência em 1776. Mas você concorda comigo que a pirâmide é um símbolo do Egito e de um dos impérios que no passado oprimiu o povo de Deus? Um outro detalhe, nós temos aqui 13 pessoas na ceia, o número 13 é o número da transformação ou do renascimento, você tem no zodíaco 12 signos mais o sol, e você tem as 13 colônias americanas. Tudo isso é representado por esta pirâmide de 13 camadas na nota de $1. Um segundo ponto. No pé, na última camada, você tem aqui algarismos romanos. Isto liga esse império com Roma. E você que consegue ler aqui, você tem aqui uma numeração em romano que vai dar MDCCLXXV1. Que número aparece na base da pirâmide? 1776. Por que é que está aqui 1776? Porque é uma alusão à independência americana, em 1776. Então, veja, nós estamos falando do Egito e agora estamos falando de Roma, algarismos romanos. Aí está as pirâmides do Egito. Agora, do outro lado da nota, você tem a águia de cabeça branca. Que águia era esta? Na mitologia grega, era o pássaro de Zeus. Então, agora você tem uma relação com a Grécia, porque esta águia é o pássaro de Zeus. Você tem no topo da pirâmide o olho de Horus, que era o deus solar, o filho de Osíris, conhecido como o olho que tudo vê. Isso nos remete pelo menos aos medopersas e aos seus costumes e credos. Ali a expressão Anuit Coeptiques, que significa ele sorriu às nossas realizações. Você tem então, meus amigos, dentro dos Estados Unidos, simbolismos que ligam este império com as nações que vieram antes dele. Então, ao olharmos para o calendário profético, nós podemos perceber que uma das duas coisas pode ser verdade. Esse poder pode representar o próprio Satanás, como alguns estão ensinando, como também pode representar a nação americana. Todas as duas expressões fazem sentido. E, de fato, se a profecia é uma verdade que se amplia, esta ideia do capítulo 13, ampliada no 17, de fato nos leva a crer que esta nação é esse poder que hoje suporta, apoia Roma. Mas em breve vai tirar o seu apoio, quando compreender que foi enganado pelo vinho da sua devassidão e por suas heresias. O certo é que nós estamos caminhando para os últimos dias da história desse mundo. E eu queria que nós terminássemos aqui pensando que há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. E esse Deus, Ele está conduzindo a história do seu povo na direção de um final feliz. E que nós, hoje, concentrássemos nossa atenção no verso 14. Diante de todos esses simbolismos proféticos, o verso 14 é para mim, para você, uma segurança. Esses poderes, eles pelejarão contra o Cordeiro,
mas o que vai acontecer? O Cordeiro os vencerá. Cristo vencerá esses poderes. E o texto vai mais longe e diz: pois Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então há uma promessa de vitória aqui no Apocalipse. E essa promessa é para os eleitos, para os fiéis. Quem são estes? Aqueles que ficarão do lado do Cordeiro. Irmãos, está chegando o dia em que a humanidade será dividida em dois grupos. Aqueles que abraçarão ao Cordeiro, a Cristo, serão leais a Ele, e aqueles que vão abraçar os poderes mundiais, se submetendo a um falso dia de observância e aceitando a pressão que virá por parte de leis governamentais. E todos nós teremos que tomar uma posição. Mas nós estamos vivendo um tempo de liberdade, onde nesse tempo nós podemos fortalecer e fundamentar nossa fé, para não sermos pegos de surpresa quando esses poderes entrarem em oposição ao povo de Deus. Mas saiamos daqui nessa noite com a seguinte promessa: o nosso pão será dado e as nossas águas serão certas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A profecia tem uma função: chamar a nossa atenção como placas indicativas de que o destino se aproxima, o fim se aproxima. Por isso eu e você somos chamados nessa noite a render a nossa vida a Cristo e pedir que Ele tome conta de todos nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque quando caminhamos para o fim do livro do Apocalipse, Cristo é apresentado como vitorioso sobre a prostituta, sobre a besta, e com eles vencerão os eleitos e fiéis. Nós queremos, bom Deus, estar entre estes, que haverão de ser vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Permita que todos nós que estamos aqui nessa noite, façamos o devido preparo para receber ao Senhor quando Tu voltares em glória e majestade. Não permita que nada nesse mundo atraia a nossa atenção, a ponto de perdermos o objetivo da nossa existência, que é o preparo para a vida eterna. Por isso, bom Deus, que o Teu Espírito trabalhe em cada coração de forma individual, nos mostrando, Senhor Deus, em que áreas de nossa vida precisamos crescer, melhorar, coisas que precisamos abandonar e cada vez mais buscar a Tua graça e a Tua luz para a nossa vida. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós e quando Tu voltares em glória e majestade, dá que todos nós estejamos prontos para Te receber. É o nosso desejo e oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.